E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o interrogatório que o Sérgio Moro passou ontem. Sim, porque aquilo que foi passado na TV Cultura, lá na... Como é que é o nome? Roda Viva? Não, deveria ser Roda Anti-Horária. Entendeu? Aquilo ali foi um puta interrogatório, não foi uma entrevista, sabe o que dá impressão? O que me dá impressão? Assim, Alessandro, essa é a impressão do Alessandro. Eu acho que aqueles jornalistas se reuniram antes numa salinha, e eu tô botando nessa conta até você, Felipe Moura Brasil, você que já tirou foto comigo, brincadeira, eu que já tirei foto com você, entendeu? Até você tava nessa, eu acho que tava nessa reuniãozinha, na salinha ali, a portas fechadas, onde o combinado foi, olha, qual o objetivo de... Ó, lógico, a anfitriã deve ter falado assim, que era a líder ali, né? Deve ter falado assim, gente, qual o objetivo de hoje? Aí todo mundo, fazer com que Sérgio Moro confesse que não gosta do Bolsonaro. E se a gente não conseguir isso, o que que a gente vai tentar? Fazer com que Sérgio Moro se caguete em alguma coisa da Vaza Jato. Aí todo mundo botou a mão assim, sabe quando põe aquelas cenas de tipo filme americano, de futebol americano? Todo mundo botou a mão assim e falou, vai, vamos ferrar o Moro! Gente do céu, foi ridículo aquilo. É importante que todos vocês assistam para vocês entenderem do que a gente tem que ter medo, do que a gente tem que ficar ligeiro. Porque eu tô vendo uma nova onda da direita se preocupar com umas coisas que para mim é muito nada a ver. Lógico, eles têm a opinião deles, eu tenho a minha, eu tenho o meu foco de preocupação, eles têm o foco deles, entendeu? O meu foco de preocupação não é o Nando Moura, não é o Ícaro, não é o Amoedo, muito pelo contrário, entendeu? O meu foco é justamente esse tipo de jornalista. Esse tipo de jornalista que interrogou o Sérgio Moro como se ele estivesse tomando um enquadro. Para você que não sabe o que é um enquadro, tem em alguns lugares se chama de uma dura ou uma abordagem. Enquadro é quando você tá assim, aí o policial pede para você encostar e ele te revista, e aí ele vem, faz um monte de pergunta para você, depois ele sai, vem o outro policial, faz as mesmas perguntas, só que de um jeito diferente para ver se você cai. E foi basicamente isso que aconteceu ontem no Roda Viva, no Roda Anti-Horária. Entendeu? Foi uma coisa muito ridícula. E tipo assim, todas as perguntas eram no sentido de, ó, o senhor está fazendo um bom trabalho, mas o senhor tem alguns problemas com o Bolsonaro. Ah, o senhor tá nervoso com o Bolsonaro. Ah, como é que o senhor pode participar do governo Bolsonaro? Ah, porque não sei... Tipo assim, por mais que o Sérgio Moro colocasse na mesa, colocasse ali na frente deles, entendeu? Todos os bons argumentos do que foi o último ano, por mais que ele jogasse na cara todos os números, isso é o mais importante, todos os números que ele conquistou, entendeu? Todas as perguntas eram voltadas a ter um conflito, a ter um problema, a ter uma rusga, a gente precisa tirar dele uma palavra que a gente possa usar no jornal mais para frente para dizer, olha, a crise do governo Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro, olha, o governo Bolsonaro tentou mandar o senhor já brigou com o Sérgio Moro, o senhor já brigou com o Bolsonaro, o senhor já discutiu com o Bolsonaro, o senhor não sei o que, o senhor não sei o que lá, o senhor não sei o que lá, e ele com uma paciência que, meu Deus do céu, como alguém pode se manter tão sereno diante daquele monte de pergunta imbecil? E aí a gente vê o que se tornou o jornalismo brasileiro. E aliás, acho que a pergunta é, será que o jornalismo brasileiro sempre foi isso e a gente não percebeu? Sempre foi esse monte de gente que se acha soberba pra caramba, que se acha tipo a última bolacha do pacote? Será que é isso? E a gente, quando eu falo a gente, eu tô falando você aí, filhão, você que tem aí seus 35, 40 anos, que realmente acreditava que o Jornal Nacional era uma ótima fonte de notícia, que botou fé na TV Cultura e falou, pô, a TV Cultura é foda. Um detalhe engraçado, entendeu, que eu percebi era o seguinte, quando você abre, que eu assisti no YouTube, quando você abre o vídeo, aparece embaixo que a TV Cultura é financiada pelo governo do estado de São Paulo. Essa eu nem sabia, ela é praticamente 100% financiada pelo governo do estado de São Paulo. Será que tem alguma influência? Teve alguma influência naquelas perguntas? Já que a gente já sabe que o governador daqui do estado de São Paulo já está com sua aspiração a presidente. Isso é uma dúvida que a gente pode deixar aqui no ar. Muita gente agora se preocupa com outras coisas. Ah, eu estou preocupado com o Nando Moura, eu estou preocupado com o Ícaro. Agora estão se preocupando até com o Caio, falando coisas que ele mesmo já tinha dito. É só procurar. Todas aquelas coisas que vocês estão falando. Ah, negão, você tem que falar do Caio, você tem que falar do Caio. O Caio já tinha dito tudo aquilo. E tipo assim, não tem, ele fez alguma coisa de errado?
Porque até as pessoas que estão falando dele estão falando, olha, ele não fez nada de errado. Mas esse mais é igual o mais que toda hora estavam falando pro Sérgio Moro ontem. O senhor está com bons índices, não sei o quê. Mas o senhor tem alguma briga com o Bolsonaro? O senhor não sei o quê, não sei o quê. Mas o senhor não sei... eu vou explicar para você aí que deve ter seus 20, 25 anos e não viu nada ainda do Brasil. Começou agora a pagar conta, entendeu? Começou agora. Porque assim, a gente só entende realmente o Brasil quando a gente começa a pagar o primeiro boleto. É assim que a gente entende o sistema, porque até lá, e tem muita gente aí com seus 30 anos que mora na casa do papai e da mamãe e ainda não entendeu, ainda não conhece o Brasil, são os velhos e os bons e velhos socialistas de iPhone. Agora também tem uns direitistas assim também, mas tudo bem. Tipo, eu acho que mais pra frente os livros de história vão escrever esse momento do Brasil como o antes e o depois de Sérgio Moro. Porque assim, o que o Sérgio Moro fez não foi nada demais, ele só fez o trabalho dele de juiz. Ele colocou gente na cadeia. Tipo, se você pensar bem, isso é o trabalho do juiz, entendeu? Mas a gente vivia num país onde ou o juiz era comprado, ou o juiz tinha medo de colocar certos figurões. Por quê? Porque era o Brasil do rouba mais faz. Era o Brasil do... Quem tem que ir preso é preto, pobre e prostituta. O Sérgio Moro foi o primeiro cara, não foi o primeiro, óbvio, mas foi o primeiro que tipo assim, falou... Botou alguém na cadeia, alguém grande, e falou, não, você vai ficar lá, filhão. O Sérgio Moro foi quem fez esse divisor de águas. Lógico que depois do Sérgio Moro surgiram outros Sérgio Moro, surgiram outros juízes também pé duro igual ele, mas foi ele quem fez essa diferença. Tem muita gente aí falando, o Roda Viva, tem muita gente falando também, mas no Roda Viva a concentração foi, o Bolsonaro deve e o senhor não fala nada, e o senhor tem brigas com o Bolsonaro e o senhor não fala nada, e não sei o que, e toda hora ele falando, gente, não tem briga nenhuma. Toda hora estão inventando uma treta, toda hora estão inventando, então o que o senhor acha de tal coisa? O senhor aconselhou o Bolsonaro a não sei o que, gente, eu não fiz nada, só fiz o meu papel de ministro, e como ministro eu estou abaixo do presidente. Então se o presidente diz uma coisa, a gente tem que acatar, porque a visão de hierarquia do Sérgio Moro é uma coisa assim, entendeu? De se orgulhar. A gente tem que se orgulhar desse homem. Esse homem é um herói. E ele já era um herói, ele se tornou um herói maior ainda depois que saiu a coisa lá do Glenn Gringos lá, entendeu? Com a tal da Vaza Jato. A Vaza Jato só provou que o Sérgio Moro é um cara muito mais foda do que o que a gente achava. Porque ela mostrou ele nos bastidores. Como, por exemplo, estavam falando até daquele negócio que ele deu palestra. Mas o senhor deu palestra, não sei o que. Ele falou, porra, eu dei palestra e doei o dinheiro. Então eu errei nisso. A gente tem que ficar ligeiro com esse tipo de gente. Porque é esse tipo de gente que chega nas massas que estão fora da sua bolha. A sua bolha, para quem você fala tanto. Eu sou assim, assim, assado, eu defendo isso, isso e isso, eu sou plá, 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 plá. Beleza, você está falando para sua bolha. É da hora você falar para sua bolha. Entendeu? Mas como você vai trazer gente de fora para ouvir o seu discurso? Porque a gente de fora tá ouvindo essa galera aí. A televisão, filhão, ainda é tão forte. Aliás, a televisão ainda é muito mais forte que a internet. E pra televisão queimar a internet é assim, ó. Entendeu? Porque quem move esse país não são os moleques que estão do outro lado da câmera, entendeu? Falando grosso e ainda nem sabe como cagar e limpar a bunda. Quem move esse país são homens como eu. E a minha missão aqui é trazer gente de fora que ainda se posiciona sobre olha o que a Maju falou, olha o que o Datena falou, olha o que o William Bonner falou. Não, eu quero que você venha de fora para você entender o que é informação sem estar ganhando dinheiro. Seja de um lado, seja do outro. Emissoras ganham dinheiro do governo. Não é à toa que a TV Cultura aparece embaixo lá, dizendo que ela é 100% financiada pelo governo do estado de São Paulo. Mas tem outras emissoras que estão perdendo dinheiro. Essas emissoras que a gente está vendo hoje descer a lenha no Bolsonaro, principalmente em coisas que não tem nada a ver, essas ganham dinheiro, essas estão perdendo dinheiro. O próprio Lula confessou essa semana que ele salvou a Globo. Então vocês conseguem entender por que essas emissoras fazem isso. A minha meta não só é falar para as pessoas, para de assistir televisão, filhão. Para de assistir televisão e começa a ouvir outros pontos de vista. Mas você tem que indicar tal, não sei o que. Não, você não tem que indicar, você tem que procurar vários para você poder criar o seu próprio. É por esses outros que eu falo tanto. Não pega o que o negão tá falando e usa como norte. Pega o que eu tô falando, pega o que uma pessoa tá falando totalmente diferente e forma a sua própria opinião. Você que tem 20 anos, você não faz ideia do que é um Brasil onde a gente vê sair escândalos de corrupção e ninguém ser preso.
Hoje, a gente vê as pessoas serem presas. Lógico que agora, com um monte de gambiarra que o próprio Congresso está fazendo, vai ser difícil agora ver gente presa. Mas a gente tem o antes e o depois. Foi pessoas como o Sérgio Moro que fizeram com que hoje o Bolsonaro chegasse lá. E são pessoas como o Sérgio Moro que vão fazer com que o Bolsonaro se mantenha. Porque não é só a pessoa Bolsonaro, como muitos aí querem vender. Ah, é o Bolsonaro, ele é o nosso. Não, ele é o pensamento. É o pensamento, é o espírito dele que está mudando a cabeça das pessoas. E fazendo com que as pessoas queiram saber quem é que está no Roda Viva hoje. É isso que é diferente, é isso que essa galera, é isso que esses jornalistas que a gente viu ontem interrogarem o Sérgio Moro, eles querem acabar com isso. Eles querem acabar com o direito de pessoas como eu, que são pessoas comuns, trazerem informações para vocês, aliás, e querer discutir essas informações, porque a televisão, vocês estão ligados, a televisão gosta de falar e você tem que engolir. Se você quiser botar para fora qualquer coisa, você tá errado. Você é um monte de coisa. Você é um ignorante, você é um isso, você é aquilo. Porque a soberba deles, a soberba com que eles olhavam ontem pro Sérgio Moro, a baba escorrendo, entendeu? De alguns jornalistas. É que eu não quero falar o nome dos jornalistas, mas se você assistir, você vai entender de quem que eu tô falando. Ontem o Sérgio Moro deu um show, deu uma aula. Entendeu? E o que é mais legal e o que eu mais gostei foi que ele basicamente me deu razão. Do que você tá falando, negão? Porque esses dias numa live eu falei assim, mano, na moral, eu tenho pra mim que quem mandou o Bolsonaro sancionar o juiz de garantias foi o próprio Sérgio Moro. Em determinado ponto do Roda Viva ontem, ele não confessa que ele era contra, mas ele começa a falar assim, ele começa a falar um monte de coisa que daria errado pra que isso fosse à frente. Que foi exatamente o que eu falei na minha live. Eu falei, mano, tipo assim, ele começa a falar um juridiquês, ele começa a falar todos os pontos aonde o Congresso errou e tal, onde ele põe basicamente, não tem como isso dar certo, e ele ainda fala assim, o certo seria o Supremo ir lá e acabar com essa lei e acabou, e começar do zero. O começar do zero seria o quê? Trazer pra sociedade o debate, pra sociedade entender que tá errado. Vamos ser sinceros, eu gosto muito do Bolsonaro, mas vamos ser sinceros, será que o Bolsonaro tem o conhecimento técnico de tomar essa decisão, entendeu? Sabendo que essa decisão não ia dar em nada, porque para o Congresso seria 1000 vezes melhor que o Bolsonaro vetasse. Por quê? Porque o texto é feito de uma maneira torpe, entendeu? Mas aí o Bolsonaro veta e rapidinho eles trocam alguns pontos e conseguem colocar o negócio em funcionamento. O próprio Sérgio Moro ontem falou, ó, tem uma coisa errada aqui, tem uma coisa errada ali, não dá pra fazer. É que o Sérgio Moro também não pode chegar e dizer, não, fui eu que pedi pro presidente sancionar porque eu sabia que não ia dar em nada. Mas em determinado ponto do Roda Viva, presta bem atenção nisso que eu tô falando, ele basicamente me deu razão ontem. E todo mundo falando pra mim, quando eu mandei isso na live, todo mundo, negão, você é doido, você tá fazendo uma ginástica mental, você tá fazendo um xadrez 4D, não sei o quê. Mas sendo que o próprio Bolsonaro sempre falou, desde o começo, falou, gente, tem certas coisas que eu não manjo, então eu vou trazer gente técnica, mais técnica do que um juiz, manjar mais de leis e dos escorrega, lá vai um das leis, manjar mais do que um juiz. Pensa nisso. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.